Então, a ideia é conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o último tópico do nosso semestre, que é a judicialização da saúde. Eu abri o semestre falando sobre direitos fundamentais e termino o semestre com judicialização da saúde. No meio disso, a gente falou sobre o papel do SUS, papel da saúde suplementar e as relações de consumo que permeiam ou não a prestação de serviço de saúde. Por que que no meio dos direitos fundamentais e da judicialização eu apresentei isso para vocês? Porque vocês precisam compreender que quando a gente está falando de saúde, essa política pública de saúde, ela é algo ampliado. A política pública de saúde não inclui só o SUS. A política pública de saúde trata do modelo de atenção à saúde em um país. E o modelo de atenção à saúde no Brasil, ele inclui Sistema Único de Saúde, inclui as instituições sem fins lucrativos que se associam ao SUS para prestar serviços de saúde, inclui empresas privadas que trabalham com prestação de bens de saúde e que fazem parte da saúde suplementar, e inclui o sistema eminentemente privado de prestação de serviço de saúde. A política pública de saúde no Brasil, ela tem vários ramos. E quando a gente pensa a política pública, quem é a agência reguladora que pensa a política pública? Principalmente a Anvisa, né? E a Agência Nacional de Saúde Suplementar. São as principais pensadoras deste modelo de saúde, que trabalham na política pública de saúde. Nós, brasileiros, somos atendidos paralelamente ou exclusivamente por todos esses modos de prestação de serviço de saúde. A nossa Constituição garante a todos nós o direito ao acesso ao sistema público de saúde. Você pode optar por contratar a saúde suplementar ou contratar a saúde privada. E eu estou usando a palavra optar. A gente que está aqui numa região muito bem servida de prestação de serviço de saúde, a palavra optar parece bem adequada. Mas há regiões do país em que a pessoa não tem opção. Ela só tem o SUS, ou ela nem isso tem. Vai ter sim nas referências, né? Vai ter ali qual que é a área que cobre uma determinada infraestrutura de saúde, mas muitas vezes para a pessoa chegar àquela área é uma distância, é uma dificuldade, é uma falta de infraestrutura de locomoção tão grande que ela tem, mas não tem. Então a palavra opção, ela não pode ser utilizada para todos os brasileiros. A judicialização da saúde, ela nasceu pós-Constituição de 88. Na hora que a Constituição de 88 colocou lá que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, nunca tinha tido uma lei que tivesse dito isso. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e o modelo de prestação de saúde pública estava vinculado à capacidade de contribuição da pessoa que receberia. Esse modelo ainda existe no mundo, e inclusive em países desenvolvidos existem. Tem países desenvolvidos que é contributivo, você recebe a saúde pública se você contribuiu. Tem como trabalhador. Tem modelos em que você tem direito à saúde pública, mas você sempre paga uma parte do que você está recebendo. Tem modelos hoje em dia que você tem acesso à saúde pública universal, mas você paga uma parte, você contribui com a parte na hora da prestação. Você não precisa ser empregado com contribuição mensal, mas na hora em que você demanda o serviço público de saúde, você responde com uma parte. Tem modelos como o do Brasil, que ele é de prestação de serviço independentemente de qualquer tipo de contribuição. Esse é o modelo brasileiro. E como é que é o financiamento disso? É o chamado financiamento universal, colaborativo e solidário. Então, pessoas físicas colaboram com a Previdência. Agora eu vou lembrar para vocês que no modelo brasileiro, a assistência à saúde
está dentro de uma grande área da Constituição, que está incluído assistência social, assistência à saúde e previdência. Essas três áreas estão juntas na Constituição e elas têm um financiamento conjunto na Constituição. E esse financiamento ele é dividido para essas três áreas. Então, os modelos de financiamento da saúde no Brasil estão vinculados ao financiamento da assistência e da previdência, porque no modelo escolhido pelo Brasil, dentre os vários que existem no mundo, isso estaria junto e seria de acesso universal. A Previdência, todo mundo tem acesso? Não, na Previdência tem acesso quem contribui. Na saúde, todo mundo tem acesso? Sim, independente de contribuir. Na assistência, todo mundo tem acesso? Todo mundo que tenha necessidades comprovadas de acordo com a lei tem acesso. Se você não tem acesso à Previdência, porque você não foi trabalhador e não contribuiu, você vai ter acesso à assistência. Na assistência, o teto de auxílio é bem mais baixo que na Previdência, porque na Previdência você recebe de acordo com quanto que você contribuiu. Na assistência, você vai receber ali um piso, pelo fato de você ter necessidade, independentemente de você ter contribuído. E no SUS, todos nós temos acesso, independente da contribuição. Essas três políticas públicas juntas estão num capítulo da Constituição e elas não podem ser enxergadas de uma forma apartada. Então, existem várias leis que determinam o encaminhamento de financiamento para a área da saúde. Sim, dentro desse grande pacotão aí, várias, tem loteria, tem a contribuição sobre as empresas, tem a contribuição sobre os empreendedores individuais, tem as dotações que vêm diretamente dos cofres dos entes federativos. Então, existem várias fontes de alimentação desse grande bloco que a Constituição erigiu como garantidor de direitos fundamentais, que vai da garantia à saúde, a garantia à assistência, a garantia à previdência, essas três coisas juntas. A judicialização, quando ela chega, ela vem quando a Constituição de 88, ela inaugura esse conceito que jamais havia sido inaugurado na lei brasileira, dizendo que saúde é dever, é direito do cidadão e é dever do Estado. Na hora que a Constituição disse isso, abriu a porta, alguns poucos anos depois da sua promulgação, para a primeira ação de judicialização da saúde, que foi exatamente para que o Estado garantisse um tratamento com aqueles antirretrovirais para um paciente que estava cometido de AIDS. Era um tratamento caríssimo, a doença naquela época era uma sentença de morte, né? Recebeu o diagnóstico, você só não sabia a data que você ia morrer, mas estava certo que iria morrer. E começaram os primeiros tratamentos internacionais que davam uma sobrevida para essas pessoas. Então, um paciente entrou com um pedido e aí começou a saga, né, tanto na justiça de primeiro grau quanto nos tribunais, ao pedido de tratamento atendendo a esse caput do artigo 216 da Constituição. Quando foi feita essa primeira ação, houve... Não é 216. Não é 216, não. Saúde. Eu estava estudando outra coisa agora. Falei de 216 e disse, não é isso. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Essa, vamos dizer, é a parte principal da frase, mas vai escrito na sequência. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco à doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 196 da Constituição. 216 é outra coisa que eu estava estudando hoje.
Na hora que então a Constituição introduz isso, vem a primeira ação. Ela foi inovadora, nunca tinha tido esse tipo de ação, porque também nunca tinha havido uma lei que dissesse que era dever do Estado garantir a saúde, era no modelo contributivo. Se você contribuía como empregado, você poderia acessar o serviço de saúde. Fora isso, te sobrava santas casas e assistenciais e a saúde privada, não tinha outra opção. O SUS inaugura uma nova etapa. Mas aí depois começaram os pedidos para outros tipos de tratamento. Então a gente tem, no modelo de judicialização do Brasil, a gente tem ondas, tem casos emblemáticos. Hoje já existe bastante estudos, né, empíricos que avaliou essa judicialização no Brasil. E a gente saiu de um excesso de concessão de liminares para uma discussão muito séria sobre o que é razoável e ponderado. No ano de 2019, maio de 2019, foi maio? Primeiro semestre de 2019, o Supremo Tribunal Federal fez o Dia da Saúde, né? Juntou todas as ações relativas à concessão de liminares na área de saúde para julgar todas de uma vez e ter ali parâmetros que pelo menos dessem um norte a outras esferas do Poder Judiciário. Porque o que acontecia? Dependendo da turma que caísse no tribunal, dependendo do tribunal que caísse, regional ou estadual, dependendo da turma no STJ, no STF, a sua decisão podia ser diferente. Então havia uma insegurança jurídica muito grande de quais eram os parâmetros para que a gente pudesse conceder o direito de acesso à saúde, mas sem acolher excessos. E no primeiro momento, na primeira onda de judicialização da saúde, houve muitos excessos concedidos pelo judiciário, porque o juiz pegava um laudo e dizia, aqui está o laudo médico, concedo, concedo, concedo. Isso alimentou, inclusive, quadrilhas de bandidos de tráfico de medicamento de alto custo. Chegava, conseguia um paciente ou uma organização, uma associação, conseguisse eliminar, pegava esses medicamentos de alto custo e vendia no mercado negro. Isso ainda existe? Existe. A Polícia Federal, de tempos em tempos, pega uns casos desses, mas isso estava sendo uma coisa absurda. Eu me lembro que aqui no interior de São Paulo, há uns 5 anos, encontraram enterrada um container de aço com climatizador lá dentro, tudo, enterrado no chão, cheio de remédio de alto custo de judicialização. E a quadrilha vivia disso. Então, os softwares que foram criados para mapeamento dessas ações, inclusive aqui a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo foi inovadora nisso. Os softwares que foram criados começou a randomizar quem eram os advogados que mais pediam, os escritórios que mais pediam, e começou a se abrir investigação policial. Não que um advogado não possa se especializar nisso e fazer isso, mas se viu que estava tendo quadrilhas. Aí tinha as quadrilhas de tráfico de medicamento e as quadrilhas da indústria. A indústria percebeu que a liminar era um excelente caminho para lançar medicamentos no Brasil, né? Moléculas no Brasil. Porque o juiz dava liminar, eles começaram a, através de financiar associações. Eu não estou dizendo que não tem associações sérias, tem associações sérias, mas tinham algumas que não eram sérias e que estavam sendo financiadas pela indústria para fazer os pedidos em massa, e a indústria começar a colocar aqui no Brasil medicamentos que ainda não haviam sido aprovados pela Anvisa e nem sequer por agências de países de primeiro mundo. Então, a judicialização, no início, ela, a título de garantir direitos, de fazer justiça, ela espalhou uma série de problemas, não só de saúde, né, indicando, por exemplo, determinando que em 24 ou 48 horas fosse feita uma cirurgia bariátrica em fulano, determinando que em tantas horas fosse concedido um leito de UTI a ciclano. E começa a acontecer aquelas decisões, assim, para quem está na linha de frente do SUS, aquelas decisões dificílimas, né? Você escolher qual paciente que está ali que vai morrer para entrar o da liminar para você não ser preso.
Aí você desliga de um para colocar o da liminar. Ou você, num município, para atender a liminar de um medicamento de alto custo de um determinado paciente que chegou com a liminar, você fecha todo o setor de hemodiálise de um município porque não tinha dinheiro para as duas coisas. E entre ser preso e fechar a hemodiálise, fecha a hemodiálise. Então, assim, tem casos grotescos que aconteceram na gestão por conta de liminares. Por outro lado, tem casos grotescos de não atendimento ao cidadão no Sistema Único de Saúde por conta de desorganização do sistema, por má gestão do sistema. Então, as situações grotescas tem para todo lado. Chegou num ponto em que houve um movimento tão grande no Supremo Tribunal Federal, né, chegando notícias de inviabilização de vários gestores, principalmente municipais, por conta das liminares, que o Supremo Tribunal Federal resolveu fazer uma audiência pública para discutir medicamentos de alto custo, internações compulsórias, vagas de UTI, vários temas que eram os que mais chegavam com a judicialização. Tem um outro tema que é bastante recorrente na judicialização da saúde, que normalmente são coisas que eram cuidadas pela assistência social e que hoje elas de alguma forma também concorrem no orçamento de saúde, que é concessão de fraldas. A gente tem uma população que está envelhecendo bastante, né? E dentro desse quadro de envelhecimento, muitos desses idosos têm doenças crônicas graves, avançadas, estão acamados, que faz parte do quadro de adoecimento. E nesse quadro de adoecimento, você precisa de fralda geriátrica como uma forma de preservação da saúde também do paciente. Fralda e leite sempre foi assunto de assistência social, não de saúde pública, e hoje isso está concorrendo intensamente no orçamento da saúde. Teve também a leva das insulinas de alto custo, essa ainda é bastante recorrente na judicialização da saúde, né? E aí fica aquela questão, a insulina de alto custo, ela dá algumas facilidades ao paciente em termos de equilíbrio da glicemia, que o dispensa, vamos dizer, daquilo que os médicos colocam na insulina normal, né? Atividade física, controle da alimentação, com essas de alto custo, você consegue manter ali o padrão da glicemia sem que você tenha tantas outras necessidades. Só que o custo é altíssimo, e não é que a outra insulina não tem efeito para a maioria da população, vamos falar em dados estatísticos. Em dados estatísticos, para a maioria da população, se você tiver controle alimentar adequado e você fizer atividade física, você vai controlar a sua glicemia com a insulina normal. Mas há pessoas que, mesmo fazendo isso, não conseguem controlar a glicemia. Então, as de alto custo seria para essas pessoas. Só que aí virou farra, né? Os laboratórios estimulando, os médicos prescrevendo e o SUS sendo obrigado a conceder. Então, hoje já no judiciário já existe mais bom senso na hora da concessão disso. Teve uma época de um tratamento miraculoso, existia uma doença ocular, eu não me lembro agora qual que é o nome dela, mas que ela não tem uma cura ainda estabelecida, e em Cuba dizia que tinha um tratamento que resolvia todos os problemas dessa doença. E que se mostrou placebo, mas até ele se mostrar placebo, o SUS teve de mandar muitas famílias, com tudo pago pelo SUS, para Cuba para fazer esse tratamento lá, porque era a última chance, a última possibilidade que a pessoa tinha. Então você vê várias decisões judiciais ligadas à judicialização falando nisso, olha, mesmo que não esteja comprovado, mesmo que não seja ainda uma comprovação, a pessoa tem o direito de tentar e o Estado tem de pagar. O Estado tem de pagar. São vários, se a gente tivesse de dividir, né, mapear a judicialização, isso eu estou falando só da judicialização do SUS, eu não estou falando para vocês da judicialização da saúde suplementar, que ela tem um outro perfil,
mas ela é intensa e grande e gera um problema de sustentabilidade dos contratos de saúde suplementar. E não estou falando com vocês da judicialização da prestação de serviços privados de saúde, que também tem um perfil próprio. Eu estou conversando com vocês de judicialização do SUS, já que vocês estão dentro de uma estrutura hospitalar pública fazendo uma especialização, né? Se fosse falar de todas, a gente teria de ter nessa especialização mais 3 aulas, porque era o perfil de cada uma dessas, mais 2, né, que é do SUS a gente está tendo hoje. Então, o STJ o STF fez, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, junto com o STF, fez essas audiências públicas e elas geraram uma série de diretrizes para orientação dos juízes no julgamento de casos de saúde. Essas diretrizes não obrigam o juiz de primeira instância a seguir, mas ela dá um norte de como o caso será tratado quando chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, de alguma forma, isso dá um equilíbrio nas decisões, porque entre as liminares absurdas que desestruturam a organização do Estado e as liminares extremamente acertadas que garantem o direito do cidadão quando o Estado está desorganizado e não está dando devida atenção ao cumprimento do SUS, existe ali um meio de caminho que precisa separar o joio do trigo. E nem sempre o juiz, no meio de uma folha de papel com uma petição, vai ter condição de fazer isso sozinho. É por isso que foram surgindo, depois dessas audiências no Supremo Tribunal Federal, foram surgindo nos estados e nos municípios. Ribeirão Preto foi inovador nisso, foi uma das primeiras cidades a fazer isso, as chamadas câmaras técnicas de apoio ao judiciário, para apoiar o judiciário, o juiz naquele momento a tomar a decisão. E essas câmaras técnicas são formadas por pessoas, são interdisciplinares da área de saúde, e que ajudam o juiz, diante de um relatório médico, a dizer se aquela prescrição é adequada ou não, dizer se aquela decisão é de fato urgente ou não. Isso foi colaborando para dar uma certa racionalidade nas decisões judiciais. O assunto está pacificado, está tranquilo, não tem mais decisões absurdas, todas agora são daquelas que são necessárias e justas? Não necessariamente, mas melhorou intensamente. Então, no início, quando a judicialização estava muito intensa, e eu cheguei aí em Ribeirão Preto para dar aula na Faculdade de Direito de Ribeirão no ano de 2009, e comecei os trabalhos aí com a Faculdade de Medicina de Ribeirão em judicialização, com o professor José Sebastião, que foi professor aí de vocês, certamente, a professora Julieta, que também é professora aí de vocês, o promotor Sebastião Sérgio da Silveira, que também tem um trabalho belíssimo aí na região em relação à judicialização. Quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar com eles, né, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina e o Ministério Público, e o juiz da época, que era o João Gandini, que hoje é daí também, né, que hoje está aposentado, que tem um trabalho belíssimo que ele fez como juiz na judicialização de saúde aí. Fez um trabalho incrível. Na época que eu cheguei aí, eu era absolutamente, como advogada e que trabalhava gestão pública, eu era absolutamente revoltada com a judicialização, achava um absurdo. Eu era contra a judicialização da saúde. Com o tempo, trabalhando com o professor Sebastião, o promotor Sebastião, a professora Julieta e o juiz, o João Gandini, eu comecei a compreender que entre os extremos existe algo que é razoável. Foi aí que a gente fez, no livro que tem de protocolos clínicos, que é coordenado por mim, o professor Sebastião, a professora Maria, eu acho que a Maria Eulária também, que também é professora aí do programa. Tem 2 capítulos, um de judicialização do SUS e um de judicialização da saúde suplementar, em que se sugere protocolos. Antes do CNJ criar algumas diretrizes, a gente sugeriu protocolos para que a gente tivesse uma ação judicial que de fato atendesse o que era justo, sem sobrecarregar o gestor, sem criar iniquidade e desequilíbrio no SUS,
e, ao mesmo tempo, garantisse o direito de quem tinha direito. Esse equilíbrio não é uma coisa fácil. Longe de ser uma coisa fácil. Mas hoje a gente já tem parâmetros. Então não dá para dizer que a judicialização da saúde é algo absurdo, como eu pensava originalmente, nem também dá para dizer que é algo que deva seguir sem qualquer tipo de referência, limite ou critério. É a busca do meio termo. Eu vou concluir aqui essas minhas palavras falando um pouco sobre o cenário mundial. Judicialização da saúde é um problema do Brasil? Não. A judicialização da saúde no Brasil, você vai encontrar ela em infraestrutura, você vai encontrar ela em acesso ao sistema, você vai encontrar ela em acesso a tratamentos, você vai encontrar ela em acessos a órteses e próteses, e você vai encontrar ela em acesso a medicamentos. Você vai encontrar judicialização em todas essas áreas. Existem estudos que são feitos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e também por aquele grupo do professor André Médici, que eu mandei para vocês o link da saúde suplementar. Eles têm trabalhos incríveis na área de saúde pública, em que eles comparam a judicialização na América Latina. Existe judicialização da saúde na América Latina, existe judicialização da saúde nos Estados Unidos, existe judicialização da saúde na Europa. Os perfis de judicialização é que são diferentes. No caso dos Estados Unidos, muito voltado à área privada contratual, porque o modelo de saúde deles é um modelo privado. E o saúde, e existe uma colaboração, mesmo no privado, existe uma coparticipação do beneficiário, ali daquela seguridade social e dos mecanismos de atendimento à saúde que eles têm. Na América Latina, há países de saúde pública e há países de saúde privada com contribuição pública e contribuição do beneficiário. Então, depende. A área de judicialização em medicamentos, ela cresceu intensamente no mundo inteiro. E, assim, uma das hipóteses que é levantada com indícios importantes em alguns estudos é que a indústria farmacêutica se uniu no mundo inteiro para judicializar acesso ao medicamento, seja financiando associações, seja financiando advogados, seja cooptando autoridades públicas com suborno, seja simplesmente aproveitando o entendimento do judiciário local para fazer as suas moléculas entrarem nos países dentro dos sistemas públicos de saúde. Né? Eu estou dizendo que a indústria é má, perversa, come criança, chupa sangue, não, mas dentro da estratégia de muitas delas de difusão das suas moléculas, que elas patenteiam e precisam ter o retorno financeiro, uma das estratégias, além da moça bonita, do rapaz bonito no consultório do médico, entregando papelzinho, foi ver as brechas que o poder judiciário dos países abriam para que as pessoas pudessem pedir o medicamento e receber com o orçamento público. Foi uma das estratégias de difusão das moléculas. Né? E, é claro que não está no portfólio da empresa dela, que uma das técnicas que ela faz é essa, mas claramente os estudos comparativos de judicialização no mundo apontam coisas muito similares, caminhos muito parecidos. E a utilização de medicamentos off-label, né? Ou seja, ele foi pesquisado e autorizado para um determinado tratamento, e aí observa-se como um efeito colateral dele, um resultado X, e você começa a ver uma outra doença que de repente você podia usar esse medicamento exatamente porque essa doença o core dela é o efeito colateral que o outro remédio dá, né, que é o uso off-label. Aumentou a judicialização no mundo inteiro de medicamentos para uso off-label. Então, isso não é só pelo estudo dos médicos, não é só pelos resumos das pesquisas que saem nas revistas de alto impacto no mundo. Isso também, a indústria encontrou ali um caminho para que ela possa difundir as suas moléculas e vender mais. Né?
Tudo isso dentro de um contexto de administrações públicas nem sempre bem organizadas, nem sempre atentas à necessidade do cidadão e nem sempre prestando serviço adequado. Então, é a mistura perfeita para a tempestade da judicialização. Então, judicialização é bom ou ruim? A que desorganiza os sistemas de saúde, a que concede aquilo que não é correto, razoável ou justo, certamente ela é ruim. Ela é ruim para o cidadão duas vezes. Primeiro, que ela não está recebendo tratamento adequado. Segundo, porque ele está tirando de outro cidadão o direito de ter um tratamento certo, porque competiu ali as verbas, né? Competiu ali o orçamento. Agora, a judicialização, que põe um termômetro no Estado e fala: olha, isto aqui não está funcionando bem, organize a assistência nessa área. Como é que você não tem AS num posto? Como é que você não tem para dispensação normal? Como é que você não tem num posto, se o país é cheio de gente diabética, hipertensiva, como é que você não tem remédio para diabetes e hipertensão permanentemente no posto? Como é que você permite acabar para depois pedir? Isso é desorganização. Como é que você tem um estado com a população de X e você não tem leitos de UTI compatíveis para a quantidade de acidentes de trânsito que acontece naquela cidade, para a quantidade de pessoas terminais, para a quantidade de idosos? Como é que você não tem? Isso é falta de organização, né? Como é que você não tem um posto para atenção básica para que você possa dar o primeiro atendimento num bairro X que tem uma população de não sei quantos mil habitantes e essas pessoas ficam à deriva sem o acesso ao tratamento adequado? Então, a judicialização boa mostra para o gestor onde está a falha da administração do sistema. E ela também confere um direito que é líquido, certo e constitucionalmente garantido ao cidadão. Então, essa judicialização ela não pode deixar de existir, porque é a garantia do acesso ao direito. A gente tem que ter cuidado quando a gente toca nesse assunto da judicialização para a gente não ir para os extremos como um dia eu estive. Eu comecei num extremo e hoje eu não aceito mais os extremos. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre a judicialização e eu deixo aberto aí o microfone para vocês fazerem algum comentário, tirar alguma dúvida, complementar, às vezes tem algum ponto da judicialização que eu não toquei que você gostaria que fosse visto. Estou aqui à disposição. A professora, eu acho que quando a senhora fala sobre os extremos, né, que existe um meio termo, acho que é fantástico nesse estudo da judicialização, porque a gente não pode aceitar que seja tudo judicializado, mas também tem que olhar as situações que tem que haver essa judicialização. Então, acho que quando a senhora fala no não ter extremos, é a melhor saída quando fala sobre judicialização. Bom senso. Bom senso é bom companheiro do direito. É verdade. Alguém mais tem alguma dúvida, algum comentário? Não, eu já passo para a gente conversar o trabalho final da disciplina. Ana, o Hugo fez uma pergunta no chat. Deixa eu ver. No caso de medicamentos ou procedimentos de alto custo, que os pacientes necessitam passar por etapas antes da liberação. Você está falando daqueles casos daqueles tratamentos que precisam antes seguir protocolos, acompanhamento psicológico, é isso? Tá. No início, isso daí ficou uma maluquice, porque teve vários pacientes, por exemplo, no caso de cirurgias bariátricas, que o juiz mandava operar em 24, 48 horas, foram feitas as cirurgias, porque o médico não queria ser preso, e esses pacientes viraram pacientes psiquiátricos, né? Porque é uma cirurgia que não é brincadeira. Tem toda uma etapa que deve ser seguida e ser feita até que isso ocorra. E tiveram casos graves que foi feito e que hoje as pessoas padecem do pedido que elas fizeram no judiciário. E que o juiz, no início lá, ele dizia: bom, tá aqui um pedido médico, o cara é obeso, ele tende a operar, opere.
Era muito comum em plano de saúde isso. E aí era feito. E aí era feito. Então, nesses casos, hoje em dia, o próprio Estado, quando vai se defender, na defesa, os advogados já colocam hoje em dia que o protocolo para esse tipo de atendimento requer isso, isso e isso. Agora, veja bem, no município que tem um médico do SUS que pode fazer um laudo desse e mandar, o advogado manda. Vocês sabem como é que é a realidade dos municípios, né? Vocês sabem que o Brasil não é Ribeirão Preto, não é São Paulo. Quando tem um médico que possa fazer uma boa defesa nesse sentido, vai. Quando não, o procurador faz o que ele pode, porque o procurador também não pode escrever que o paciente, um médico disse, opera em tanto tempo, o procurador não vai dizer que não é, tem que ser um outro médico para emitir um laudo. E esse é um problema gravíssimo nos municípios para se defender de judicialização, é a falta de estrutura, de apoio ao procurador para fazer a defesa, apoio técnico. Por isso que essas câmaras, quando surgiram em algumas cidades, foi um alento, um alívio. Mas nem todo lugar tem, na verdade, poucos têm. E aí é um problema. É um problema. Tem mais alguma dúvida da judicialização? Gente, faz dias que eu não sento aqui nessa mesa para dar uma aula, que eu estava de pós-operatório. Aí eu estou olhando aqui, falando com vocês, cortando papel. Tanta coisa que já passou a data aqui. Professora, não sei se você está me ouvindo, é a Lidiane. Estou ouvindo, sim. Eu queria tirar uma dúvida. Por exemplo, na Previdência Social, a gente percebe um aumento assim da questão da judicialização, que, por exemplo, o direito, a lei existe, e aí muitas vezes o benefício que a pessoa pediu, por exemplo, não foi concedido, e é mais fácil muitas vezes mandar para judicialização para poder conseguir. Na saúde também tem essa tendência? Por exemplo, tá na Tem. lei, tá positivado, tá na lei, e aí, ao invés de conceder, prefere muitas vezes mandar para uma questão, né, muito judicializar comum que. no SUS, determinados tipos de medicamento, o médico que atendeu no SUS fala, olha, tô te dando a receita, não vão te dar esse remédio aqui, vá na justiça e peça, mas é isso que você precisa. É muito comum o médico do SUS ou o do plano de saúde ou da assistência privada fala, olha, você precisa desse remédio aqui, entre na justiça que o SUS te dá. É recorrente. Eu não estou dizendo que o médico está agindo de má fé, às vezes a pessoa está precisando daquilo mesmo. Exames, acontece de você ser atendido no SUS, não ter o exame, e aí o médico fala, ó, tá aqui o pedido, se você for para a justiça, você consegue fazer. Se você não for para a justiça, você vai para a fila aqui e vai fazer. E assim, existe interesse. Tem médico que, infelizmente, é pago para aviar determinadas. Foi descoberto isso também nos inquéritos. Tem advogados, médicos e servidores públicos. Não estou dizendo que quem dá a receita para uma determinada coisa está fazendo de forma injusta. Muitos médicos fazem de forma correta. Mas tem gente que faz e que está fazendo porque está sendo pago pela indústria comissionado? Tem. Vocês já viram 10 milhões de casos no Jornal Nacional de médico preso naquela história de órtese e prótese. O SUS paga, se coloca prótese em quem não precisava de prótese, o SUS paga e o médico recebe a comissão dele. É muito comum. Estente também. Agora, os médicos que fazem isso, todos eles são picaretas? Não, não são. Tem gente que prescreve porque é o que tem de ser prescrito. Por isso que o juiz precisa ter esse apoio, porque qual é o critério que ele vai ter para saber se é ou se não é? É muito complicado para o juiz. Pode falar, Lídia.
Não, eu queria entender isso, assim, porque na Previdência eu tenho isso bem claro, né? Eu Sim, tenho, sim, estudei já esse tema de judicialização, já, mas na questão, por exemplo, de direitos sociais, né? sim. E aí eu queria entender isso, se também acontecia isso na questão Acontece. da saúde pública. Acontece na pública, na suplementar e na privada. Acontece nas três. Tá. Mas eu não posso dizer que a maioria é isso, né? Eu não quero descrer na boa-fé humana. Eu não posso acreditar que a maioria seja isso. Mas as auditorias de plano de saúde têm bastante trabalho com algumas prescrições, assim, para ver se aquilo de fato é necessário ou se é mais um excesso em que ou o médico não prestou atenção no excesso, ou ele prestou muito bem atenção no excesso e ele está ganhando com aquele excesso. Tem pessoas que infelizmente ganham, né, percentual do laboratório por aviamento de receita, o que é proibido pelo CRM, né? Você não é vendedor de medicamentos, você é médico. Mas acontece, acontece. Tem muitos que fazem, tem. Todos fazem, não. Eu confesso que eu até fiquei bem surpresa quando eu via representantes de laboratório visitando o HC, porque eu achava que isso era só, tipo, nos convênios, né, hospitais particulares, né, já que é Não, você público, enfim. apresentar a sua molécula, apresentar os estudos, faz parte do processo de você demonstrar que o seu produto é adequado. Ok. Agora, comissionar venda não é ok. Nem no setor público, nem no privado. Nenhum dos dois. Né? E esse comissionamento vinha de várias formas, ou um valor transferido na conta no fechamento do mês, ou passagem para família e para o próprio em congressos internacionais. Tem várias formas de você remunerar quem está vendendo para você. Tem várias formas. Alguém ia fazer uma outra pergunta. Quem foi? Doutora, não é bem uma pergunta, é uma consideração. Qual que é o papel da ANS nisso tudo, na judicialização? Porque, por experiência própria, né, meu filho precisava de um laudo, né, para determinar se ele está dentro do autismo. A primeira médica que fez o pedido, o meu plano de saúde falou que não tinha prestador credenciado. Tá, Aí eu me apropriei de toda essa matéria, né? Fui em outro médico, o outro médico pediu a mesma avaliação neuropsicológica, né? tá. E eu cansei, passou o prazo que eles tinham, prazo legal, fiz uma reclamação no site da ANS e no outro dia eles liberaram. A ANS tem um papel importantíssimo de regulador. Todas as agências, na verdade. Se você está com um problema com a Claro, com a Vivo, não ligue para a Claro e para a Vivo que não vai acontecer nada. Ligue na Anatel. No máximo, em uma semana, seu assunto está resolvido. Você tem um problema com o plano de saúde? Agência Nacional de Saúde Suplementar. Porque, como é uma área altamente regulada, eles têm prazo para resolução. Se não resolver, a multa é muito alta. Então, para eles não compensam. E quando você liga na própria administração do plano, não tem multa, né? Eles têm o tempo deles para te responder. E costuma ser mais lento. Então, as agências reguladoras, elas têm um papel importantíssimo em qualquer área de serviço regulado. Qualquer uma. Quando você liga na agência reguladora, a coisa anda muito mais rápido do que se você ligar e fizer a reclamação no prestador de serviço. Eu acho burrice deles isso, mas é assim que funciona. E a lógica é porque se eles não responderem em X horas, a multa é automaticamente aplicada. Entendi. Isso é triste, né? A gente precisar recorrer. Sim, mas é melhor recorrer às agências reguladoras do que ao judiciário. Triste mesmo é você precisar do judiciário. Aí é que é triste. Aí é que é triste.
Bom, vamos conversar um pouquinho agora do trabalho final da nossa disciplina. Eu tinha posto inicialmente o prazo final para vocês me entregarem o trabalho dia 24/11, né? E eu tive essa cirurgia, me afastei, então eu alterei. Se vocês olharem lá no Moodle de vocês, o prazo final que eu coloquei foi dia 10/12, tá? Eu fiz a alteração, tá lá 10/12, né? Coloquei um mês a partir de hoje. Vocês escolhem qualquer tema ligado a uma das nossas aulas que a gente teve. Pode escolher qualquer um dos temas. E faz um artigo nos termos do que é um artigo científico. Ontem, dia 10/12, o dia da entrega do artigo de vocês. Ontem eu recebi uma mensagem aí do coordenador dizendo que uma aluna estava queixando que ela cursou a matéria no ano passado, que participou de todas as aulas, que entregou o artigo e que agora ela foi ver que ela estava reprovada. A nota está lançada desde dezembro do ano passado, mas enfim, que agora ela foi ver que estava reprovada. E aí eu fui mexer nas coisas, e aí eu vi. Ela reprovou por conta da insuficiência da nota no trabalho. O que era o trabalho que veio? Eu pedi um artigo, ela escreveu 4 folhas contando a capa, as referências, e dentro dessas 4 folhas ela colocou 6 tópicos com conceitos. Isso não é artigo. Então vamos conversar um pouquinho. Na verdade foi a única aluna que reprovou comigo aí nesses anos todos do mestrado, porque o que veio foi ruim demais. Não era nem um artigo, né? Não dava nem para dizer nota mínima. O que é um artigo? Vocês têm de ter um problema, né? Uma pergunta. Vocês têm que ter uma pergunta que vocês fazem a partir de um tema. Vou dar o exemplo da nossa aula de hoje para a gente. Dando o exemplo da nossa aula de hoje, fica fácil de vocês visualizarem o que eu estou dizendo. Muitos de vocês já fizeram e sabem fazer artigo, eu tenho certeza, mas vamos lá, para não ter nenhum dissabor aí com ninguém. Judicialização da saúde é o grande tema. Vou dar um exemplo do que seria tá? Judicialização da saúde, o grande tema. Título: a judicialização de medicamentos de alto custo oncológicos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Esse é o título. E a partir daí, você vai escrever o seu artigo, porque você tem uma pergunta de pesquisa. Qual que pode ser a pergunta que vai guiar o seu artigo? Né? O perfil dos pacientes. Qual o perfil das demandas de judicialização de medicamentos oncológicos na Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto? Aí você vai usar lá a metodologia X ou Y e você vai analisar quem é o autor, se ele veio pela justiça gratuita ou não, qual que é a renda que ele tem, isso se você tiver base de dados para levantar essas coisas, eu estou considerando que você tem. Qual que é a renda per capita dele, se ele foi diagnosticado no setor público ou privado, né? Aí você vai levantando esses dados a partir de um método X, Y ou Z que vocês escolheram, e você, ao final, vai chegar a algumas conclusões, né? O Hospital de Medicina, o Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, através do SUS, na judicialização entre o ano tal e tal, alcançou ou concedeu tratamento a pacientes de baixo custo, demonstrando uma materialização do princípio da equidade lá do SUS. Isso é um exemplo. Professora, eu não quero judicialização, não. Eu gostei daquela história lá da saúde privada, né? Você resolve fazer um artigo sobre a natureza da relação jurídica entre médico e paciente do SUS, né? Fazer aquela discussão do judiciário que reconhece o regime de direito administrativo, né? Qual que é a pergunta? A pergunta é: qual a natureza jurídica da
relação médico-paciente dentro das estruturas do Sistema Único de Saúde e quais suas implicações para a concessão de direitos. É a sua pergunta. E aí você vai pegar, levantar a teoria, levantar a literatura sobre o tema, e você vai desenvolver um texto com literatura, dados, discussão e conclusão. Isso é um artigo. Eu não costumo colocar limite de páginas, ou mínimo ou máximo, no artigo. Vocês têm que ter bom senso, né? Saber se o que vocês estão escrevendo tem um tema, um título, um método, uma justificativa, objetivos gerais, objetivos específicos, levantamento de literatura, levantamento de dados, dependendo do método que você escolheu, discussão e conclusão e referências. É isso que eu espero de vocês no artigo. Uma coisinha redondinha. Pode escolher qualquer um dos temas da disciplina, qualquer um. O universo para vocês, quando eu estou falando tema, é tema mesmo, porque o título vocês têm aí, Deus e sua obra, para vocês escreverem diante de tudo que a gente conversou. Esse semestre, em termos de título de trabalho, a partir do momento que vocês escolhem um tema, vocês têm Deus e sua obra para escrever aí, né? E aí vocês me mandam isso até o dia 10 de dezembro, tá? Eu ampliei. E onde é que vocês vão colocar? Vão mandar para o meu e-mail? Não, não vou mandar para o meu e-mail. Vocês vão lá no Moodle. Eu já abri o lugarzinho lá do Moodle. Vocês vão lá e só depositam o artigo. Eu vou corrigir, vou lançar a nota de vocês. E aí vocês já pegam lá o resultado. Vocês têm alguma dúvida sobre isso, sobre o trabalho final? Professora, tem como a senhora escrever mais ou menos o que falou lá na plataforma? Não entendi. Escrever como será o trabalho na plataforma para ficar mais fácil para a gente... Eu vou colocar lá que o título é livre e que vocês devem escrever um artigo científico nos padrões da FAPESP. E aí vocês veem lá que são as partes de um trabalho, né? Introdução, método, objetivo. Não vou indicar mínimo de lauda nem máximo. Fiquem à vontade. Porque assim, ó, se o negócio for ruim, você escreve mal em 20 páginas, né? Se for bom, você escreve um senhor texto em 15. Então, eu não gosto desse negócio de limite de página, não. Nem mínimo, nem máximo. Porque se a pessoa se dedica, escreve o negócio direitinho, e eu coloco o máximo, ela fica presa, e às vezes ela poderia ter escrito mais coisas que ela acha legal e não escreve. A única coisa que eu digo para vocês é faça com gosto, com cuidado, né? Vocês estão numa pós-graduação, então eu estou partindo do pressuposto que vocês sabem o que é tema, título, pergunta, objetivo geral, objetivo específico, justificativa, metodologia, levantamento de dados, discussão, conclusão e referência. Isso é um trabalho. O resto é enrolação. Tem mais alguma dúvida? Eu nunca tinha reprovado ninguém no programa daí. Não? Tem notas que são muito maiores, porque está muito bom. Notas que são um pouco menores, porque estava razoável. Reprovar eu nunca tinha reprovado, mas também eu nunca tinha visto um texto daquele. Então, tá tudo ter a primeira vez, né? Nem de resumo dava. Então, meus queridos, foi um prazer muito grande estar com vocês aí esse semestre. Obrigada pela companhia de vocês esse semestre. Estou encerrando aí minha participação
no mestrado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Foram anos muito bons, de experiência muito boa, conheci gente muito boa, a turma de vocês também, uma turma de gente muito boa, foi a mais diversa que eu tive, eu achei muito legal isso, a formação variada de vocês, e estou satisfeita com o encerramento, acho que fechei com chave de ouro na turma de vocês, gostei bastante. Vou esperar aí o texto de vocês, já lanço a nota, e o que vocês precisarem de mim no futuro, estou aqui na EASH, na USP, né? O que vocês precisarem, alguma dúvida, alguma orientação, tal, pode mandar mensagem que eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Beijo grande, desculpa aí o atraso no final do semestre, né? Foi absolutamente involuntário. Tinha uma coisa que eu não queria, era entrar no hospital numa época de pandemia, mas tive de ir na urgência. Então, obrigada por todo o semestre aí com vocês. Estou vendo aqui os comentários de vocês, eu também aprendo muito com vocês. Foi um prazer estar com vocês nesse semestre. Um abraço grande a todos. E tenham aí uma boa semana.